escondido entre as montanhas da província de Aichi. Um pequeno circuito se tornou lenda entre os apaixonados por drift no Japão. Você sabia que o Mikawa Motorland já foi o queridinho dos pilotos underground? Um dos palcos secretos onde o drift japonês se manteve vivo? Vem descobrir a história desse circuito lendário e entender por que ele é um tesouro escondido no mundo do drift. Se inscreve e bora para a pista. Você sabia que um dos berços do drift underground no Japão nasceu como um circuito polivalente, o Mikawa Motorland? Foi inaugurado em 1989, em momento em que o automobilismo japonês fervia com novas categorias e o crescimento da cultura tuning. Criaram um espaço seguro e acessível para a prática de kart, motos, corridas amadoras e treinos particulares. Diferente dos autódromos tradicionais, o Mikawa foi pensado para quem queria experimentar a pilotagem sem gastar uma fortuna. Localizado em Okazaki, na província de Aichi, sua posição é estratégica. Fica a cerca de 50 km de Nagoya, coração industrial do Japão e cidade natal de grandes montadoras como Toyota. O objetivo inicial, o projeto nasceu pelas mãos de entusiastas locais e empresários ligados ao esporte a motor, que enxergaram a necessidade de um circuito versátil, onde qualquer de amador a piloto experiente pudesse acelerar. Organizados quase sempre por clubes locais ou até grupos de amigos. E quando a polícia não estava por perto, um dos berços do drift amador que influenciou gerações e deixou sua marca no cenário underground. As noites clandestinas rolavam soltas em clima de respeito, rivalidade saudável e pura paixão pelo drift. Mas o que ninguém esperava era que entre treinos de kart e track days de moto, adesivos retrô e rodas icônicas mantêm viva a chama desse espírito rebelde. O drift força ganha força e não demorou muito para que o Mikawa virasse palco de encontros clandestinos e treinos de pilotos que mais tarde fariam história no drift japonês. Esse foi o Mikawa Motorland nos anos 90 e início dos anos 2000, um verdadeiro refúgio dos drifters underground. Esse circuito nasceu para grassroots, o puro espírito de quem vive a paixão pelas pistas. Você imaginava que um lugar tão pequeno se tornaria um ícone de drift underground? Imagine um lugar onde o ronco dos motores ecoava pelas colinas de Aichi, nas madrugadas silenciosas. Naquela época, o drift no Japão ainda estava longe dos holofotes do mundo. Pilotos, mecânicos e apaixonados pela cultura automobilística buscavam espaços fora do circuito profissional para testar seus limites. O Mikawa, com seu traçado técnico e acessível, se transformou em ponto de encontro secreto, onde a adrenalina corria solta nas pistas. E fora delas, não era raro ver noites inteiras dedicadas a eventos amadores. As imagens daquela época, ou as recriações feitas hoje, no estilo old school, com carros preparados de forma simples. Esses encontros ajudaram a consolidar o Mikawa como um ícone da cultura grassroots japonesa. E você? Já imaginou viver uma noite dessas no Japão? Se existe um traçado que sintetiza a essência do drift underground japonês, esse é o Mikawa O Mikawa Motorland não foi apenas mais um circuito japonês. Ele se tornou um verdadeiro ícone da cena underground e um símbolo da resistência cultural do drift no Japão, para os entusiastas do JDM e fãs do automobilismo raiz. Aparecendo em DVDs do Drift Underground e até influenciando personagens e estilos de jogos, como Initial D, Tokyo Extreme Racer Drift e Gran Turismo. As curvas estreitas e o traçado técnico do Mikawa eram a própria definição do drift raiz e inspiraram quem sonhava em pilotar ou construir um carro no estilo Toji. Muitos se perguntam se veremos o Mikawa ressurgir como símbolo de uma nova geração. Você acha que o Mikawa merece uma nova era? Ele se tornou um verdadeiro símbolo da resistência da cultura drift. Ela resiste no coração dos pilotos, nos eventos underground, nos games e em cada fã que mantém viva essa cultura. Um lugar onde a paixão pela velocidade, técnica e amizade transcendeu gerações. Mesmo diante do avanço urbano e das mudanças no cenário automobilístico, o Mikawa continua sendo lembrado como um berço de drift raiz. Aquele onde cada curva era um desafio e cada noite no asfalto criava lendas. Ou já deixou sua marca eterna? Comenta aí e compartilhe essa história com quem respira JDM, seja através de eventos Revival Drift, Matsueri, ou mesmo como cenário virtual em games e simuladores. A chama de Mikawa continua viva principalmente na memória e no coração de quem acredita no verdadeiro espírito do drift japonês. Mikawa representa aquele espírito puro, pilotos apaixonados, carros simples mais preparados, e a busca incansável pela evolução na tocada. Muito além das pistas, Mikawa inspirou gerações. Nos anos 90 e 2000, muitos dos drifters que treinavam no circuito acabaram estampando revistas das pistas para a cultura pop. Mesmo quem nunca pisou em Mikawa, talvez já tenha sentido sua influência sem saber. Os layouts de pistas em jogos,
Ainda existe espaço para o renascimento do Mikawa, os desafios técnicos de drifting simuladores e até a vibe dos encontros noturnos japoneses carregam um pouco da alma daquele lugar. Mikawa se tornou referência para quem busca desafios reais, longe dos holofotes e o futuro, com o crescimento das mídias sociais e do drifty lifestyle. E aí, o Mikawa Motorland é mais do que uma simples pista no interior do Japão. E é isso que o Mikawa prova pra gente. A paixão pelo drift nunca morre. E agora é a sua vez. Se essa história te pegou de surpresa ou te trouxe nostalgia, deixa o like, compartilha com aquele amigo Gearhead que vive falando de drift e comenta aqui embaixo. Você já conhecia o Mikawa Motorland? Qual outra pista lendária você gostaria de ver aqui no canal? E não esquece, seu comentário pode ser o tema do próximo vídeo. Essa é a sua chance de fazer parte dessa comunidade que vive o drift de verdade. Com um layout compacto, a pista não precisava de longas retas ou grandes áreas. Para impressionar, o charme estava justamente nas suas curvas técnicas e extremamente desafiadoras, especialmente para quem queria refinar técnicas como o Vent Drift, Clutch Kick ou a transição suave entre curvas. O circuito contava com sequências fechadas. O Mikawa era um verdadeiro laboratório de pilotos, um espaço onde os drifters podiam errar, testar, experimentar novas linhas e, acima de tudo, evoluir no estilo drift raiz. Chicanes e mudanças de elevação sutis. O que eterniza o seu nome não são apenas as curvas ou o traçado, mas os momentos vividos ali. E no Mikawa Motorland, não faltaram histórias que marcaram época e se tornaram quase lendas na cena underground de drift japonês, onde pilotos arriscavam manobras no limite absoluto do controle, e às vezes, do bom senso. Mas o que realmente chamava atenção eram os saves épicos. Quando o carro parecia perdido, um grupo de pilotos decidiu fazer uma sessão inteira de drift no escuro, com os faróis apagados, desafiando o perigo e confiando só na memória da pista e no instinto. Mas para fazer o público sentir a emoção e a adrenalina que tomavam conta do Mikawa, o objetivo é criar aquela vontade de querer ter visto isso de perto. E assim, a comunidade local cresceu ao redor desse espírito underground, criando laços fortes entre pilotos, mecânicos, fotógrafos e até os espectadores mais fiéis. Mantinham a cultura de drift viva, onde as histórias se cruzavam a cada derrapagem e a paixão pelo volante se transformava em comunidade, inspirando novas gerações a continuarem o legado. Mesmo após décadas de existência, ele continuou sendo palco de momentos únicos, tanto para os drifters locais quanto para os apaixonados pela cultura automobilística underground. Já teve edições marcadas por muita diversão e zero estrelismo. A vibe era simples: chegar, andar, fazer amigos e curtir o ambiente raiz, sem a pressão dos grandes campeonatos oficiais. Os eventos especiais no Mikawa sempre tiveram esse espírito. O diferencial, o clima de comunidade, o espírito de aprender na marra, com muita troca de experiência entre os participantes, segurança e uso de espaços privados. O Mikawa Motorland se tornou um símbolo de resistência. E a resposta não é tão simples, onde o espírito de amizade, liberdade e paixão sobrevive apesar das dificuldades. Saber que esse lugar ainda pulsa, mesmo que discretamente, é como descobrir um tesouro escondido que ninguém quer deixar morrer. Sem essa conexão, muitos talentos jamais teriam aparecido, e o próprio cenário do drift da região teria se apagado. Mantém viva a memória de um dos palcos mais autênticos do drift japonês. Comenta se você gostaria de andar lá e compartilha para quem ama a cultura JDM. O evento virou uma espécie de mito local e até hoje é contado, mas resistiu mais do que muita gente esperava. Mesmo com limitações, eventos esporádicos, encontros de drifters ainda acontecem, muitas vezes em caráter mais reservado, outras vezes apenas mantendo viva a tradição através de encontros clandestinos ou eventos menores, longe dos holofotes, mantendo viva a chama da pista e seu legado na cultura drift do Japão, como prova do espírito ousado e rebelde que fazia parte da cultura underground do Mikawa. Mas o piloto conseguia no último instante recuperar e completar a curva. Essas cenas arrancavam aplausos espontâneos e viravam assunto por semanas entre os drifters, enquanto outras pistas eram focadas em competições oficiais ou em eventos comerciais. O Mikawa se tornou um ponto de encontro natural para os apaixonados pelo drift e pelas máquinas japonesas, que exigiam do piloto não apenas habilidade, mas também sensibilidade e controle absoluto do carro. A pista se transformava em um palco de amizades sinceras e rivalidades saudáveis, onde o respeito pela habilidade e pelo estilo falava mais alto do que qualquer troféu. O público não vinha apenas para ver as máquinas em ação.
Vinha para viver o ambiente, conversar com os pilotos, ajudar nas preparações ou até participar como copiloto nas batalhas improvisadas. Essa configuração fazia do Mikawa o local perfeito para treino. Ao contrário dos grandes circuitos de competição, era o tipo de pista onde a habilidade falava mais alto que a potência. E por isso, tantos nomes da cena local começaram suas trajetórias ali. E é isso que torna o Mikawa tão especial. Ele não era apenas um circuito, era uma escola não oficial de Drift Underground japonês. Em qualquer pista lendária, batidas memoráveis e saves inacreditáveis. Quem frequentava os eventos no Mikawa sabia que ali era o palco perfeito para o imprevisível. Eram comuns relatos de batidas cinematográficas, nomes lendários que passaram pelo Mikawa. O circuito atraiu desde pilotos amadores até nomes que depois estariam em campeonatos profissionais. Kanehiko Teramoto, por exemplo, que hoje é referência na cena de IT, começou fazendo treinos noturnos no Mikawa. Outros, como Hiroshi Takahashi, famoso pelo estilo agressivo, eram presença constante nos encontros clandestinos. Alguns desses pilotos não buscaram fama, mas seus vídeos caseiros viralizaram na comunidade Drift e ajudaram a eternizar o espírito do Mikawa. Histórias pouco conhecidas que merecem ser contadas. Uma delas é sobre o famoso drift de farol apagado, em uma das noites mais comentadas da década de 2000. Esse bloco não é só para contar histórias. Mais do que uma simples pista, o Mikawa Motorland foi um verdadeiro berço da cultura automotiva de Aichi. Ali, não importava se você era um veterano dos campeonatos ou um novato. Com um carro montado na garagem, todos eram bem-vindos. Eram comuns as noites em que, mesmo sem eventos oficiais, além disso, os eventos locais muitas vezes organizados de forma simples e direta, o Mikawa foi mais que um circuito. Foi um coração pulsante da cultura automotiva japonesa. O Mikawa Motorland nunca foi apenas mais uma pistinha do interior do Japão Drift Matsuri, track days e campeonatos locais. Imagine um ambiente onde pilotos amadores e veteranos dividem o asfalto, ou Drift Matsuri, famoso festival de drift. Além dos Matsuris, os track days e campeonatos regionais também atraíram pilotos da IEDX e províncias vizinhas. Ainda dá para andar no Mikawa? Essa é a pergunta que muitos fãs fazem hoje em dia. O Mikawa enfrentou o avanço da urbanização e as restrições cada vez maiores para eventos automotivos. A resistência contra a pressão urbana, em meio a um Japão cada vez mais rígido com barulho. A comunidade local e os amantes do drift fizeram questão de proteger esse espaço, às vezes lutando contra a burocracia, porque isso importa para quem ama drift. Porque o Mikawa não é só um circuito, ele representa um capítulo vivo da cultura automotiva japonesa. E para quem curte drift raiz, se você curte esse tipo de história, já sabe, deixa o like. O Mikawa Motorland não foi apenas mais um circuito japonês. Ele se tornou um verdadeiro ícone da cena underground e um símbolo da resistência cultural do drift no Japão, para os entusiastas do JDM e fãs do automobilismo raiz. Aparecendo em DVDs de Drift Underground e até influenciando personagens e estilos de jogos, como Initial D, Tokyo Extreme Racer Drift e Gran Turismo. As curvas estreitas e o traçado técnico do Mikawa eram a própria definição do drift raiz e inspiraram quem sonhava em pilotar ou construir um carro no estilo Toji. Muitos se perguntam se veremos o Mikawa ressurgir como símbolo de uma nova geração. Você acha que o Mikawa merece uma nova era? Ele se tornou um verdadeiro símbolo da resistência da cultura drift. Ela resiste no coração dos pilotos, nos eventos underground, nos games e em cada fã que mantém viva essa cultura. Um lugar onde a paixão pela velocidade, técnica e amizade transcendeu gerações. Mesmo diante do avanço urbano e das mudanças no cenário automobilístico, o Mikawa continua sendo lembrada como um berço de drift raiz. Aquele onde cada curva era um desafio e cada noite no asfalto criava lendas. Ou já deixou sua marca eterna? Comenta aí e compartilhe essa história com quem respira JDM, seja através de eventos Revival Drift, Matsuri, ou mesmo como cenário virtual em games e simuladores. A chama de Mikawa continua viva principalmente na memória e no coração de quem acredita no verdadeiro espírito do drift japonês. Mikawa representa aquele espírito puro, pilotos apaixonados, carros simples mais preparados e a busca incansável pela evolução na tocada. Muito além das pistas, Mikawa inspirou gerações. Nos anos 90 e 2000, muitos dos drifters que treinavam no circuito acabaram estampando revistas das pistas para a cultura pop. Mesmo quem nunca pisou em Mikawa,
Talvez já tenha sentido sua influência sem saber. Os layouts de pistas em jogos, ainda existe espaço para um renascimento do Mikawa? Os desafios técnicos de drifting simuladores e até a vibe dos encontros noturnos japoneses carregam um pouco da alma daquele lugar. Mikawa se tornou referência para quem busca desafios reais, longe dos holofotes, e o futuro, com o crescimento das mídias sociais e do drifty lifestyle. E aí, o Mikawa Motorland é mais do que uma simples pista no interior do Japão. E é isso que o Mikawa prova pra gente. A paixão pelo drift nunca morre. E agora é a sua vez. Se essa história te pegou de surpresa ou te trouxe nostalgia, deixa o like, compartilha com aquele amigo Gearhead que vive falando de drift e comenta aqui embaixo. Você já conhecia o Mikawa Motorland? Qual outra pista lendária você gostaria de ver aqui no canal? E não esquece, seu comentário pode ser o tema do próximo vídeo. Essa é a sua chance de fazer parte dessa comunidade que vive o drift de verdade.